Boa tarde, minha gente. Hoje é domingo e olha quem chegou aqui. Chegou Arnaldo e Del. É Del e Arnaldo. Del Vieira e Arnaldo. Aí. Del Vieira e Arnaldo. Eles vieram com a experiência que Arnaldo fez, mas ele foi de um inversor. Eu estou conversando com ele essa semana. Disse, Arnaldo, o que é que eu faço aqui para botar um bicho aqui para quando faltar energia, que é queimar no sítio? Aí acender as luzes e botar um ventilador para o pessoal que chegar, pelo menos não ficar no escuro. Aí disse, eu vou fazer um lá. Vou fazer uma experiência. Uma experiência e depois ele pode até fazer um maior que está dentro. Aperfeiçoar para ficar mais potência, né? Aí ele arrumou essa fonte, é de quê essa fonte? Isso é um transformador de um aparelho de som de casa. Ó, desse aparelho. Um Sharp. Antigo, né? Do antigo, essa fonte, né? É. Aí ele colocou aí os resíduos, essas coisas aí, você vai assistir no canal dele para aprender lá, viu? Fazer, que ele vai estar ensinando no canal, né? No canal está ensinando, eu fiz passo a passo dizendo como é que faz. Como é que faz essa peça, que é muito interessante, porque faltou energia. Você com a bateria de carro, do carro, peguei a bateria do carro, botei aqui. Isso aqui mesmo, é um carregador que eu tinha. Eu coloquei aqui porque para você deixar ela carregadinha, né, Laura? É. Mas pode tirar, que nem está tirado, vou até desligar ela aqui, para vocês verem. Pronto, ela está desligada. Aí não tá nem carregando, está só a bateria mesmo aqui. Aí ele fez esse inversor aqui, que está transformando 12 volts da bateria em 220, que a energia da gente aqui é 220. E tem lugar que é 110, né, em São Paulo, né? Bahia, Ele também tem a saída de 110 aí. ele também tem a saída, ele olha, vai ser para os dois lados. Que você que mora no sul, que é 110, no lugar que é 110, vai funcionar a mesma coisa também, né, Arnaldo? É. Ele fez esse inversor, um negócio que não estava prestando, era um som. Um som antigo que não tinha mais conserto, Não aí tinha mais conserto, aproveitei esse transformador. Ele pegou o transformador e fez um inversor. Com entrada de 12 volts e saída de 220 aqui pra gente, né? E vamos testar. Aí eu liguei as lâmpadas, tudo na energia aqui, ó. Na energia na companhia, né? Na companhia, da Celpa aqui, tá tudo ligado. Tem uma, duas, três, quatro lâmpadas, né? Aqui na frente da minha casa, tem essas quatro, mas a gente pode botar a carreirinha, que é lâmpada de LED, é uma lâmpada que consome menos. O consumo é pouco, né? É pouco. Que quando chegar à noite aqui, faltou energia, a gente bota a bateria com esse inversorzinho que ele fez. Aí se alguém pergunta, mas aí vai descarregar a bateria? Vai. Mas vai ter aí o quê? 4, 5 horas de energia até a outra chegar. É, que é o período que eles ajeitam, né? Isso aí não é uma coisa permanente, é um quebra-galho para não ficar no escuro. Se tiver uma bateria grande, né? Uma de 150 amperes, ela vai passar mais ou menos umas 10, 12 horas. Aí é o tempo de você passar a noite todinha com o ventilador ligado e as luzes acesas, né? E uma televisãozinha. E eu testei ele, tá até lá no vídeo no canal da gente, eu coloquei um ventilador, uma lâmpada de 60 watts e uma de LED de 20. Dá 100 e pouco, né? 60. E eu medi o consumo, só consumiu 2 amperes e meia. Olha, gente, tá vendo? Uma bateria de moto. Uma bateria de moto, 2 amperes. Aí vai dar muitas horas, assim. E para vocês aprenderem mesmo a fazer esse negócio aqui, é só ir no canal de Arnaldo e Del, que é Del e Arnaldo, Del Vieira e Arnaldo, vocês vão aprender que não é coisa de 7 cabeças não. Vocês olhando, ele está ensinando passo a passo direitinho, e vocês vão ver o que precisa para vocês comprar nas casas eletrônicas e fazer. Pode fazer esse, como ele fez um também. Um pequenininho. Esse pequenininho, vamos para testar ele também depois? Vamos. Esse pequenininho é feito de fonte de que é isso aqui? De um computador. Olha, eu só peguei o transformadorzinho, tá aqui dentro, ó. Tá lá também no canal. Aí, Tá mostrando, ó. bem pequenininho, ó. Um transformadorzinho pequeno. 2 transistores, 2 resistências, um capacitor, uma bobina. E já tá dizendo tudo, não dá fuga nenhuma. Mas vamos lá. Já deu a receita Mas toda. vocês vão ver a capacidade que vai dizer quando a que mede, né? E a ligação, vocês vão aprender. Que fica olhando no vídeo. Passo a passo fica mais fácil. Vocês vão ver as perninhas onde você vai ligar. A posição, né? Tudo isso aqui, vocês olhando no vídeo dele, aí vocês vão aprender a fazer um inversor no lugar. E vocês comprar uma fonte de computador, sempre todo mundo tem, acho, né? Esse pequenininho é só dá 20 watts. 20 watts. Ainda dá para funcionar 2 lâmpadas dessa de LED e ainda carregar o celular. Olha aí, tá vendo, gente? Pequenininho. E vamos testar ele também. Eu vou testar, vamos fazer o teste de tudo aqui hoje. Né? Vamos experimentar esse miudinho, tampa aí. Mas essa aí é. Oi. Essa aí, peraí. Deixa eu tirar uma lâmpada.
Quer já testar logo ele. Tira aquela lâmpada grande, tem uma lâmpada de 20, só essa aqui é de 20. Pronto. Tem duas de 20. Essa é aquela lá. Tem duas de 20 aqui. Esses daqui são de LED, mais práticos. Essa é de 5, né? É, Deixa eu testar com essa. pega essa aí. Que é fácil. Ó, meu gente, já vai fazer um teste aqui com esse aqui pequenininho. Bota ela aqui. Tem uma saídazinha. Vem pra cá, Evandro, mostra aqui. Segura aí. Vou Olha, segurar aqui. Bota o dedo aí. não tem as garras que eu não botei? Essa aqui a gente vai colocar aqui, ó. Cadê o No bicho? terra. O preto é o terra, né, O Ronaldo? preto é o terra. Esse amarelo é positivo. Mas vai pra logo, vai botar. E o bicho aqui? Eu boto aí com a mão. Aí, Deixa eu ver se já funciona. Ele já acende essa lâmpada aqui, ó. quer que eu segure? Fico doido pra segurar também. Não dá, eu boto nenhum, não precisa botar nenhum outro. Bota o da cabeça aí. É? Bota da cabeça. Cadê? Olha, vamos o teste, vamos ver se vai dar certo. Hein? Olha aí. Já acendeu, tá vendo aí? Ó. Vai acender uma lâmpada de. Eita, a lâmpada de LED, né? Essa é de 20 watts. De 20, né? É fraquinha. É fraquinha. É fraquinha. Só Vamos, acende vamos. essa de 15 ou 20. O geral dele é 20. Já tá No quadro. já tá no limite. Tá Mas vendo? é uma prova que funcionou. Funcionou. É bonzinho com emergência. É uma lâmpadazinha pro cara não ficar no escuro. Tá na bateria essa. Tá na bateria, gente. Tudo ligado na bateria aqui, ó. Não tem nada de rede elétrica ligada aqui ainda. Agora vendo? vamos para o Vamos pro grosso. grosso. Bota a lâmpada de novo. Aí você mostra aí a lâmpada onde é que vai ser cortada. Eu vou desligar aqui, cadê? Eu já fiz o aparelho aqui, ó. Tá tudo ligado na rede elétrica. Agora vai ligar a lâmpada. Tem um switch aqui. Tem o roteador, que vai internet aqui pra minha casa, pra cá de Ruby, pra cá de tudo aqui, isso é daqui. Tem outra E ali aqui em em cima. cima tem como é isso aqui, velho. É o conversor de mídia. Um conversor de mídia que vem na fibra, né? fibra, E vem colocando aqui. Eu vou desligar, minha gente, aqui. Pra ver que vai parar Pra tudo. ver se vai dar certo. Ah, vou desligar a chave da minha. Aqui, ó. Desliga aqui. Aí, desligou tudo, não desligar. Aqui. Esses dois fios aqui, ó. É da rede da casa, né? É da rede da casa. Vou botar aqui assim pra ninguém levar um choque. Agora aqui, Depois liga. ó. Mostra aqui, Evandro. Agora aí vai pro inversor. Pra entrar pra ali, ó. Vamos lá ver o tamanho do efeito. Vamos ver se o bicho decola, né? Pronto, tá ligado aqui. Tá tudo ligado ali já, né? Tá Mostra. ligado? Tá. Ah, ele me mandou ali. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aí. Tá ligado no Então T, ligar ó. no T, Tá, liguemos no T. que liga o ventilador, né? É. E aqui é a saída da tomada pra lâmpada. E agora, E aqui é o conector daqui. daí, olha, que o bicho clareando. Eita. Esse bicho tá com mal contato. Cadê? Não. Opa, Não. pegou. É partida. Aí a partida é. É por causa do bateria que tá dando mau contato aqui. Ó, desliga. Desligou Pronto, aí tá desligado. a fonte, né? A fonte. De carregar a Carregador. bateria. O carregador de bateria. É. Que dá- Agora vamos ver se na mesma rede, se vai, tá vendo aqui, ó, se Vamos vai ver se- funcionar o O ventilador. ventilador. Liga, Pagou. pagou. Não aguentou. Bateria com mau contato aqui, deve ser. Vamos ver. Vamos para o carregador. Olha, com o carregador de 12 volts, né? É. Ele entra aqui para carregar a bateria. Deixa eu ver essa bateria aqui se tá Essa bateria tá boa, porque essa bateria daqui tá bem velha, hein? Tá dando 13. 13 volts. Ó. Ih, deu quanto aí? Só tá dando 12 volts. Vai Não bater. funciona não, que a amperagem cai. Vá, Agora sabe o que é? deixa eu. Ó, mas ligou com ele, né? É, eu vou ligou desligar com ele. agora, eu vou desligar o ventilador. Desliga o ventilador. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Pronto, desliguei o ventilador. Dois. E deu essa lâmpada pesada, né? Essa não tá aqui, parece que pesou, porque deixa ele rodou, né? Foi, vamos ver agora. Mas aqui é tudo. Isso é tudo no teste, tudo ao vivo, de domingo à tarde, junto com o Del Vieira e Arnaldo. E vou ligar. Vai. Não, liga aí. Eu ligar aqui agora. Liga. Aqui ligou. Aí. Aí. Olha, mano, só foi tirar uma lâmpada de 20 É volts, né? porque chegou na tolerância dele, né? Chegou no tempo dele ali da fontezinha, que foi só um quebra-galho. Um arranjo, né? Um arranjo, mas que deu certo, né? Agora deu pouco ainda. E aquela de lá também, ó. Aquela de lá não Aquela- É. Eu vou tirar mais essa outra aqui, ó. Não, mas nessa ele rodou tudo. Mas deixa eu dar uma folgada nela. E aí, Dudu?
É um mau contatozinho que tem lá. Olha agora. Tira agora. Peraí. Esse ventilador é pesado. Qual é a rotação alta? É o primeiro. Pronto, agora aí. Ele segurou. Aperta a lâmpada lá. Tá bom na beleza aqui, viu? Esse daqui, deixa eu Olha, minha gente, tá aqui funcionando. Vai ligar outra lâmpada, vai, liga. Liga essa aí, Bruno, liga a grande logo. Pra ver se vai. Vai, né? Essa daí, Essa é pesa, essa aí é pesada, mano. Tira essa, né? Ó, Botou. Tá bom. vai essa daí agora, Rubão. Olhando derrubou. Vai ligar outra, Rubão, agora. Essa daí. Não, vai não. Pode voltar. É a lâmpada pesada lá. As lâmpadas são pesadas, essas daí. Tem que ser de LED. Tem que ser de LED, toda lâmpada de Mas LED. também aqui, Mas já tá bom, já tem duas, né? Tem duas, minha gente, para aí. Tem uma coisa errada no meio. Tem 2 suítes ligados e tem mais esse de cima. Se eu tirar aqui, eu acho que ele acende lá. Será? Pode ser Eu que... vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Aqui é fácil. Pronto. Eu ligo lá. Aqui eu Liga uma pra desliguei as Liga fontes essa de aqui. suíte. Liga essa aqui. Eu vou desligar a fonte Não, também, né? deixa eu Liga, ligar. liga, Rubão. Liga essa aqui pra ver. Rocha daí. Pronto. Olha. Ligou, né? Tá vendo? Segurou, tá vendo? Segurou. Segurou, só com a bateria. É. Ele segura não. Ele tá enfraquecendo um pouquinho. Ó, a bicha ali é cai. forte. vai. Ela é forte, essa lâmpada. Ó, a luz acesa lá, porque tá oculta aqui, ó. É. Né? Isso também é a amperagem da bateria que é pouca. A amperagem que é de a 60 ela, né? é. Que aqui não tá aumentando, não é voltagem, é amperagem. Porque esse bicho aqui é 190 amperes. 90 amperes. É. E essa bateria não dá essa amperagem. Tá dando 3. Além Tá bem fraquinho, de é velha. pequena, é velha. É. Eu já tirei de carro que não tava prestando. Agora, Ah, se tá fosse bom. pra lâmpadas assim, né? Mas vocês viram aí, o que importa, minha gente, é a inteligência e a experiência deles dois, né? Porque pegar uma fonte de um som, fazer um inversor para 220, que hoje a gente quiser fator energia, mas já tem lâmpada acesa, que a gente fica aqui no claro. Olha, porque Só com a bateria velha mesmo. lâmpadazinha aqui é Desliga o bicho agora. Eu vou desligar aqui. Desliga ele. desliga o bicho aí. Desligar. Isso. Agora, liga as lâmpadas tudo. Desliga. Liga as lâmpadas Eu vou tudo. desligar. Deixa eu ligar essa aqui. Liga aí, Heraldo. Pode ligar. Ó, aí tá desligado, meu, a fonte, né? Liga a outra não. A, Liga a outra, ligado Liga o. né? o carregador e o ventilador. O ventilador Ele carrega. agora está só alimentando as lâmpadas. Pronto. Aí, ó, acendeu tudo. Tudo em acesa. As lâmpadas, que é o importante, é ficar no claro à Faltou noite, né? energia. Fica aqui. Aí tem isso aí acesa. Faltou energia, tá todo mundo aqui no claro, tomando cafezinho, tomando chá, sem precisar de ficar no escuro, né? Com uma fontezinha de som de Até porque E agora apagou, não sei o que foi. o pessoal Eu vê falei. que isso aqui é motor. Motor come, né? O motor, o motor é muito ligeiro. E a bicha aqui, a prova. A prova é que essa bateria tá cansada Essa, mesmo. essa bateria tá só a lata. Mas tá fria. Eu não esquento. Mas ó, ela estando carregando, né? Aí acende tudo aí, ó. Tá sendo tudo aceso. Mas se botar só ela não tem descarrega. Ela é fraquinha. Aqui era pra estar uma bateria boa e também tá com os terminalzinhos tudo apertadozinho. Esse terminal aqui tava criando capucha. Eu levei pro menino para olhar lá, o Marcelo, o elétrico de bateria, ele disse, olha, não puxa mais não, essa bateria, compre outra. Aí botei outra no carro e essa ficou. Aí, mas eu pensei que ia pedir alguma cargazinha, mas ela tá assim mesmo, né? Mas mesmo assim o pessoal for lá no canal vai ver ele testando com a bateria de moto. É, que nem pegou, né? Pegou, funcionou o ventilador, tem 2 lâmpadas. E aí é o que valeu a experiência, que eu digo a vocês. Vão lá no canal Que Del. depois desse, Hum? esse aqui, aquele ali foi o primeiro, aquele ali não vale nada. Esse, vamos dizer que esse é o todo primeiro. Já tá uma grande vantagem acendendo essas coisas. É, E o terceiro e o quarto, aí já fica mais, já vai ficar um negócio mais bem. bem caprichado. Bem caprichado. Ele é o caminho que dá certo, né? É. Olha, mas é interessante, valeu aí com a experiência no canal que é canal Del e Arnaldo. Del Vieira. Del Vieira e Arnaldo. Aí Vocês vão lá aí, viu? e quiserem dar uma olhada lá, eu agradeço, porque vocês vão ver a inteligência deles de fazer um objeto desse reciclado, que nem estava queimado o som, aproveitou só essa fonte e fez um inversor.
Hoje você comprar um inversorzinho é 200 conto. Né? Esses fraquinhos para acender uma lâmpadazinha. E esse aqui, Talvez esse 200, 300 não faça o que essa gambiarra o faça. que faz. não é? Essa gambiarra que faz, né? É. Só falta mais aperfeiçoar, que nem está dizendo, colocar uns fios, vou deixar cobertinho para não levar choque, ninguém. Também é, foi muito Né? ligeiro, a gente conversou ontem. Foi. Aí hoje já para fazer e já para estar do jeito que a gente testando. quer. Já tem lâmpada tudo acesa, se botar energia, a gente já tem as luzes aqui. Com essa bateria velha, não aguenta aí botar outra maior. Né? Deveria ter arrumado uma bateria boa para nós fazer o teste, mas já valeu. Mas já valeu. Essa aí já deu acender. Pelo menos já provou Que sai que 220. funciona. O pior é os camaradas que fazem aqueles vídeos com uns arames enrolados nos parafusos, bota o imã em cima, aí diz que funciona. Não, aí não é. Da onde está vindo essa indução de energia, eu vou descobrir. Porque eu não sei não. O tamanho eu agradeço alguma bateria. Não, Né? tem uns que é com uma lâmpada dessa, é uma bateria dentro da lâmpada. E faz aquele esquema, né? É, não, aí ele pega o positivo. Ó, ele faz a ligação aí no bocal, no coisa da lâmpada, como se fosse um interruptor. Fechou o curto, aí acende. Aí na hora que bota aqui, que fecha o curto naquele arame que eles botam, aí fecha o curto, aí a lâmpada acende através da bateria. Que está lá escondida dentro dela. Aí o camarada pensa que é aqueles arames que está gerando nada. O sacrifício que for ter esse negócio gerar 220. Acaba aí com parafuso. E sim, acaba vindo com parafuso. É dado mesmo, não, né? Olha, mano. Mais uma vez, eu agradecer a vocês que estão aí no meu canal, que deu a força Del Vieira e Arnaldo, pela inteligência desses homens, que é esse. Tudo aqui fica admirado, né, Rubem? Não é. E Marcelina, a gente vê que eles são esforçados no canal dele de ensinar muita coisa. Ensina muita coisa E a interessante. gente fica aqui para agradecer a vocês que estão seguindo a gente, que o pessoal entra e dê uma força a eles dois, que merecem. São pessoas da gente aqui e cada vez eles vêm com a inteligência mostrando a gente o que eles podem fazer. Isso aqui simples, mas funcionou, está tudo claro aqui. Através dele, com essa fonte que ele fez, né? Foi de um inversor. Porque para a gente que mora no sítio, a gente sempre falta energia. Uma hora ou outra está faltando. Aqui já, se faltar, a gente já fica no claro aí, pelo menos uma bateria do carro maior. E Com passa essas ali não, mas com 3 lâmpadas dessa aqui, de LED, Até essa daí ainda sustenta. com essa sustenta. Agora com essas mais pesadas de 20 watts, 30 watts, 40, aí vai somando, aí a bateria não responde a amperagem que precisa, aí vai se E desligar. pra gente aqui não precisa tanta lâmpada para você bater um papo e tomar um café à noite. Abaixa uma ou duas. Baixa uma aqui dessa clareia bem aqui e fica aqui conversando até quando chegar a hora que da energia, que eles, ligeiro eles vêm ajeitar e a gente não fica no escuro, né? E valeu, obrigado mais uma vez, você, Del Vieira e Arnaldo, e a vocês que estão assistindo meu canal. E eu agradeço a todos vocês, quem segue o canal de Marcelino, de Heraldo, hoje tem mais um canal novo da gente, gente, de Jeane, Jeane também é um canal novo que da está mãe de surgindo. Marcelino, que é muito interessante, hoje ela fez Uma uma receita receita boa. gostosa, minha gente. Eu tenho outra para botar aí. Mas vai dar uma leve. delícia. Eu estou doido para assistir aqui da Você ainda Helena. vai engordar mais ainda. E a gente agradece a todos vocês. Fique com Deus. Fique com e Deus. até amanhã, que é começo de semana, para todo mundo pegar no batido. Pronto, é isso aí. Trabalhar, né? E agradeço primeiro a Deus e a vocês. E fique com Deus, que Deus está com a gente aqui. Muito bem. Valeu, velho. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau, pessoal. Eu me agradeço aqui, né, velho?